E aí, pessoal, muitas informações sobre o Grêmio, tem novidades sobre Léo Chu, tem a posição de titular no gol, tem jogador recuperado e tem, obviamente, o plano do Grêmio para essa semana. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando, no primeiro comentário fixado neste vídeo, você tem o passo a passo do trabalho home office. Para se ter mais de R$4.000 de renda extra, não perca esta oportunidade. Investimento de R$67, nada mirabolante, está no comentário, tanto na descrição como fixado neste vídeo. Muitas informações. Vamos começar com o plano do Grêmio para o enfrentamento contra o Bragantino. O Grêmio vai com um time totalmente alternativo. Eu ainda vou fazer um conteúdo só sobre os meninos que vão viajar, mas o que a gente tem para falar neste momento é que o Grêmio decidiu no início dessa tarde que Renato Portaluppi não viaja com o grupo de jogadores para enfrentar o último jogo do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é irônico, mas é a verdade com relação a como o Grêmio tratou o Campeonato Brasileiro. Termina de forma constrangedora, colocando um time alternativo. É óbvio que por causa da Copa do Brasil eu faria a mesma coisa, eu não condeno o Grêmio por ter feito isso. Mas isso mostra também um certo, vamos dizer assim, o futebol puniu o Grêmio no Campeonato Brasileiro, a atitude e a forma como o Grêmio encarou o campeonato e termina de maneira melancólica. Por outro lado, e eu vou falar isso em outro conteúdo, mas eu queria colocar para vocês a importância de se ter muitos meninos jogando. E eu vou, quando tiver todos eles direitinho, quem vai viajar, eu passo e venho aqui para falar para vocês. Outra informação interessante do dia de hoje. Michael e Matheus Henrique estão liberados para a final no domingo, 16 horas na Arena. Liberados. Eles que enfrentaram alguma dificuldade física, o Michael já sabidamente, mas nesse momento eles estão liberados para o jogo. Então os dois vão para o jogo, o que determina algumas dúvidas, mas não com eles. Ambos vão jogar. O Grêmio pode até usar 3 volantes, mas os dois estarão no campo, tanto o Michael quanto o Matheus Henrique. Outro conteúdo interessante. O presidente Romildo já tinha dado uma letra de que poderia acontecer alguma coisa com o Léo Chu. E a informação que nós recebemos, na verdade, por outro lado, pelo lado dos empresários, é que está chegando uma proposta altíssima por Léo Chu. Eu falei ontem aquela questão envolvendo 4 milhões de dólares, que o Grêmio sequer olhou, agora não. Se fala até mesmo uma proposta perto de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros vindas da Europa. O que, convenhamos, é muito dinheiro. Para você ter uma ideia do que representa 10 milhões de euros, representa praticamente o valor líquido que o Grêmio teve no PP. O Grêmio que vendeu por 15 milhões de euros, mas a gente sabe que ficou com 70%. Então, não é exatamente isso, mas é muito próximo do que o Grêmio recebeu pelo PP. O que, convenhamos, pelo Léo Chu, a gente sabe, ele é bom jogador, ele tem muita moral, fez um belíssimo Campeonato Brasileiro, mas ele é menor que o PP. Ele é menor que o PP, sobretudo ainda é menor que o PP. Ele é mais novo também, pode ter muito sucesso na carreira, mas essa possibilidade, a gente sabe que quando tem muita fumaça, tem fogo, foi o que determinou que o presidente Romildo dissesse o que disse na semana passada, quando ele disse que se o Léo Chu ficar, a gente quer aproveitar. Ou seja, já entendia que o mercado começava a colocar situações com relação ao Léo Chu. O que eu acho que, se chegar nesse valor, o Grêmio com certeza vai vender. O pessoal está incomodado com isso, que o Grêmio não revela os jogadores. Esse aí foi revelado, inclusive, fora do Grêmio, porque acabou ganhando oportunidade no Ceará. Mas a gente tem que colocar que neste nível de grana, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso aí, se chegar, realmente aquela enigmática entrevista do presidente Romildo vai ter colocado isso. Por fim, o goleiro do Grêmio. Sabe quem será o goleiro do Grêmio no enfrentamento contra a equipe do Palmeiras? Paulo Vitor. Na última decisão da temporada, Paulo Vitor desbancou o Vanderlei e será o goleiro do Grêmio. É claro que essa confirmação nós só vamos ter 1 hora antes do jogo, mas essa é a indicação e isso é o que todos dizem dentro do Grêmio. Portanto, tendência para Paulo Vitor, que segundo o Renato, neste momento, está melhor, um pouco melhor, uma fase melhor do que o goleiro Vanderlei, que de alguma forma
tranquiliza aí o torcedor do Grêmio, que está incomodado, tanto com o Vanderlei, os goleiros do Grêmio merecem um capítulo à parte. O torcedor do Grêmio não teve confiança nunca em nenhum dos 3 contratados. Inclusive, acho que o Grêmio, quando o presidente Romildo fala que vai trocar o Breno, que vai subir o Breno, que vai subir o Adriel, é sinal de que também internamente o Grêmio discutiu seus goleiros. Mas agora não tem o que fazer, agora tem que ir para o enfrentamento, tem que encarar o Palmeiras com o que tem, e aí a escolha entre Vanderlei e Paulo Vitor é uma escolha que realmente pode, de alguma maneira, levar para o lado do Paulo Vitor. Paulo Vitor, que tem uma característica em relação ao Vanderlei, ele é melhor com os pés que o Vanderlei, e isso tem incomodado muito o Renato, porque muitas vezes o goleiro tem que jogar adiantado. Contra o Atlético Paranaense foram 2 intervenções do goleiro adiantado, no caso o Paulo Vitor, algo que o Vanderlei não consegue fazer, e jogar na linha dos líberos, e jogar ali na linha como se fosse um cuidado ao contra-ataque, que muitas vezes os zagueiros do Grêmio acabam não conseguindo controlar. Me parece que esse também é um ponto importante de utilização do Paulo Vitor nesses jogos decisivos. O Palmeiras gosta da bola longa, gosta da bola em velocidade para o Rony, e isso pode ser determinante aí. Se tiver essa possibilidade, me parece que caminha para o lado do Paulo Vitor. Um ponto que o Grêmio teria, e eu não tenho problema nenhum aqui de colocar a ideia de escalação que o Grêmio tem. Eu acho que vai Paulo Vitor, eu estou falando lá do jogo contra o Palmeiras, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, e não o Tonhão, Paulo Miranda, o Kahneman, e na lateral esquerda para mim vai Cortez, o tripé de volantes com Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre no banco, Alisson, PP, e na frente Diego Souza. Me parece que o Grêmio vai assim, cuidando das coisas defensivas, especulando o jogo, buscando o pivô para deixar com que os lados passem e o Grêmio possa ter alguma chance de vencer o jogo. Me parece que é muito por aí, o Grêmio enfrentando, como está, dificuldades dentro do campo, mas muito motivado. Essa notícia de que o Renato fica é uma notícia muito baseada nisso. O Renato fica porque quer manter a concentração, o foco total nesse processo. O Grêmio, se fosse a Bragança com o time principal, voltaria aqui sexta à tarde, ou seja, 48 horas antes do jogo, e o Grêmio então faz a opção por não ir com o Renato por causa da concentração. O Grêmio quer passar exatamente isso para os atletas. Não deve ir ninguém ali daqueles 18, 19 atletas que participam dos jogos, não deve ir ninguém. Deve ser um time recheado de meninos e dirigidos pelo Vitor Hugo, que é um dos homens da comissão técnica. O Grêmio faz essa opção, eu não tenho problema nenhum com ela, mas mostra claramente como foi mal o Grêmio no Campeonato Brasileiro, chegando à última rodada sem nada para fazer. Essa é a realidade, dói, mas é a verdade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.